O link do YouTube pra galera ou você só vai reiniciar? Eu joguei no grupo o link do YouTube. Já tá ao vivo? Já estamos ao vivo. Já posso Olá. falar boa noite? Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa transmissão ao vivo. Eu acho que pode diminuir a luz, tá estourando. Tá estourando você aqui. Oi, gente. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Tô aqui assim. Sobre... O que a Poli falou ali? Tá jovem, senhora? Sou uma senhora de 41 anos, hein, Poli? Deixa eu escrever aqui. Autoliberação para doenças físicas. Ou seja, os segredos que te curam ou que te adoecem. Sejam muito bem-vindos, olá. Quem aí está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Politrovão, Poliana, falando Ju Cigarini linda, também acho. Ontem nós tivemos uma live inteirinha sobre relacionamento de casal. Ontem, acho que foi a maior live que a gente já fez na vida. 2h30 de transmissão. 2 horas e 33 minutos de transmissão. Pois é, teve assunto, né? Porque relacionamento é assunto pra caramba. E Beijo hoje... pra vocês, tá? Só vim Bem-vindo. aqui falar oi, boa noite. Arruma pra mim um chazinho desse vermelho pra mim. A água tem aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos iniciando mais uma das aulas. Essa é uma aula extra de assuntos que a gente não abordou na semana passada. Semana passada foi a semana da prosperidade. A gente falou bastante sobre trabalho, missão de vida, dinheiro. A gente abordou bastante os assuntos relacionados à prosperidade, equilíbrio emocional. E por falar nisso, amanhã à noite a gente vai ter uma aula sobre como acabar com a depressão e a ansiedade. Como se livrar dos sentimentos de tristeza e de preocupação excessiva. Amanhã vai ser top também. E hoje nós estamos com o assunto de doenças físicas. O que acontece? Você, eu, todos nós, temos uma mente consciente, que é essa que a gente usa para raciocinar e chegar a conclusões. E nós temos uma mente inconsciente. É uma mente que controla os batimentos cardíacos, controla o funcionamento das células, do intestino, que controla tudo que funciona sem a sua consciência, sem você precisar tomar decisão, entende? E tem uma parte da nossa mente, olha que interessante, que é metade consciente e metade inconsciente, que são as funções de uma parte do cérebro chamado cerebelo, que coordena a motricidade, ou seja, a sua coordenação motora está relacionada a isso. Então, depois de algum tempo dirigindo, você percebe que aquilo você dirige com mais facilidade e de uma forma mais automática, porque você já sabe dirigir. Porém, nos primeiros dias, quando você está lá aprendendo a dirigir, você acaba precisando ficar pensando, raciocinando sobre pisar na embreagem, passar a marcha, e depois de um tempo você conversa, você pensa em outra coisa e você dirige meio no automático. O que acontece é que esses mecanismos inconscientes que nós aqui, através da autoliberação, tornamos conscientes, são a causa da saúde ou da doença, a causa da hipertensão, a causa profunda da diabetes, a causa profunda das alergias, das enxaquecas. A gente fala muito de doenças psicossomáticas e a gente percebe que as doenças psicossomáticas, na maioria das vezes, não tem uma manifestação física, não tem um adoecimento médico, concreto, tratável. E aí chama de doença psicossomática. Por exemplo, uma alergia, por exemplo, uma enxaqueca mesmo, que pode ser a própria fibromialgia, a Ju lembrou. A fibromialgia é um tipo de adoecimento onde o corpo inteiro dói.
e você faz exame na pessoa de cima e embaixo e não encontra uma causa clara desse adoecimento. E hoje nós vamos falar um pouquinho disso, né, de o que esses adoecimentos realmente representam. Quer um chá de frutas vermelhas aí? Então vamos lá. Os adoecimentos físicos, assim como todo e qualquer outro sofrimento, representam pessoas ou episódios, acontecimentos, destinos excluídos do seu sistema familiar. Beleza? Mas como assim, Dr. Jim? Vou explicar. Calma aí. Mas antes de te explicar, eu quero te pedir para clicar nesse aviãozinho aí, chamar aí umas 5, umas 10, umas 20 pessoas, chama todo mundo para estar com a gente. Se você está aqui, é porque faz a diferença para você, você está gostando do nosso trabalho, compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas que você ama, que você gosta, que você sabe que precisa desse conteúdo aqui. E eu vou dizer em especial, compartilha, marca para vir aqui para essa live, aquelas pessoas que você conhece que vivem adoecendo. A pessoa que sempre está com a doença, uma hora é uma gripe, uma outra hora é uma dor na articulação, outra hora é uma dor na coluna, outra hora é uma dor de cabeça, uma hora é diarreia. A pessoa sempre está adoecendo fisicamente, que muita ficha pode cair. Muita ficha pode cair nesse processo. O adoecimento físico é apenas um mensageiro que vai trazer uma informação. Quando essa mensagem for recebida pela pessoa que está adoecendo, a pessoa deixa de adoecer. Ok? Vou repetir. As doenças físicas, assim como qualquer outro adoecimento, qualquer outro tipo de sofrimento, vem trazer uma mensagem. Quando você recebe essa mensagem, quando você assimila essa mensagem, você acaba tendo claramente uma cura daquele adoecimento. E mesmo doenças físicas. Então, um trauma, uma dor, uma mágoa, um ressentimento, ele se manifesta na vida da pessoa por um bom tempo como um sintoma. Por exemplo, uma dor articular. Uma dor na articulação do joelho, por exemplo. Uma dor na articulação do joelho se manifesta por um bom tempo, faz raio-x, não tem nada. Ok? E depois de algum tempo, aquele sintoma físico passa a se manifestar como uma doença. Que aí sim, você faz um raio-x e dá lá uma artrose, dá uma inflamação na articulação, uma artrite. Então, antes de virar um adoecimento, é apenas um sintoma. E esse sintoma depois ele vira um adoecimento. E que pode ficar cada vez mais grave. E que depois de um tempo, atingindo a parte física, a parte orgânica, ele não poderá ser revertido com facilidade. Ele não vai poder ser revertido porque já está fisicamente comprometido. Porém, se você consegue, antes desse adoecimento vir para a parte física, reverter a sua causa profunda no seu coração, na sua mente, na sua consciência, você consegue a cura, consegue estar de bem com o seu próprio passado e o seu passado familiar. Em especial, as doenças físicas que os nossos antepassados tiveram, pais, avós, bisavós, são manifestadas em seus descendentes, quanto mais essas pessoas antepassadas são rejeitadas, excluídas, são julgadas pela sua história de vida. Então, eu atendia uma paciente, e essa paciente do consultório de psiquiatria, né? Muita gente nova por aqui. Para quem está aqui novo na nossa transmissão, eu sou o Dr. Jim, sou médico psiquiatra, sou expert em mentalidade familiar e trabalho e trago e
desenvolvo e melhoro a cada dia uma técnica que eu chamei e chamo de autoliberação. Te dá autonomia nos seus desbloqueios, ok? Então, essa paciente que eu atendia naquele momento ali, naquela época, ela tinha um quadro de depressão e de ansiedade, ok? E essa depressão e essa ansiedade, ela se manifestava muito intensa, muito forte, e ela não tinha grandes resultados de melhoras através do tratamento. Por quê? Porque ela resistia na dor. Ela não tinha casado, ela tinha ficado na casa dos pais, e os pais já estavam idosos, e ela vivia com desejo e por conta de livrar os pais, o pai e a mãe, dos sofrimentos. Então ela trabalhou a vida inteira para sustentar os pais. Ela não casou para ficar junto dos pais. Ela não se permitia fazer uma viagem porque tinha que ficar olhando os pais. E, obviamente, que esse desejo, essa vontade de querer salvar os pais, tirá-los absolutamente de qualquer tipo de sofrimento, fazia nela ela carregar um peso. Ela carregar um peso de culpa. Então, é uma expectativa bastante infantil a gente achar que a gente pode mudar o destino dos nossos pais. E vai escutando. Ela chegou um dia no meu consultório e ela estava muito triste. Né? Doutor Jim, piorei demais, não estou conseguindo sair de cima da cama e chorando o dia todo. O que aconteceu? A mãe dela tinha adoecido de câncer, né? Um câncer, inclusive de colo de útero. E a mãe dela tinha já um adoecimento antigo, que era uma artrose de cabeça de fêmur, uma necrose de cabeça de fêmur, que é o osso da coxa. E a mãe dela sofreu em cima da cama por muito tempo. Por quê? Porque ela não conseguia andar por conta desse problema articular entre o quadril e a coxa. E essa mãe sofreu bastante, essa filha cuidou, fez o que pôde, o pai tinha alguns adoecimentos também, mas ok. Aí essa mãe morreu, né? A mãe morreu e ela ficou muito mal, a gente abordou com medicação, ela não aderia muito bem às terapias. E um dia ela chegou no meu consultório e abriu um sorriso. Eu perguntei, como é que você tá? Ela falou, não, tô bem, tô melhor. E ela falou, e aí, como que foi? Como que foi os últimos dias? Aí ela falou assim, Dr. Jim, eu tô com câncer. Tô com câncer de colo de útero. E olha que interessante. Ela sorriu para falar isso. Ela falou isso, eu tô com câncer de colo de útero, e aí sorriu. A mãe dela já tinha falecido já há um ano, mais ou menos, quando aconteceu isso. Ou seja, a dor, o sofrimento que ela tinha no desejo de livrar a mãe daquele câncer de colo de útero se refletiu nela mesma. Ou seja, a não aceitação do destino que a mãe escolheu trouxe para ela a repetição do mesmo câncer de colo de útero. Existe na nossa mente uma criança, e essa criança tem uma sensação mágica de onipotência, e que por fidelidade, por lealdade a essa mãe, ela não se permitiu ter saúde. É como se lá por dentro ela dissesse assim, como eu vou ser saudável se a minha mãe adoeceu de câncer? Como eu vou ser feliz se a minha mãe não foi feliz? Como eu vou me sentir alegre se a minha mãe, se o meu pai não se sentiram alegres e estão passando por dificuldade? Então é uma lealdade que ela tinha para com a mãe, ok? E olha que interessante. Depois de algum tempo, uns 3 ou 4 meses depois, em uma outra consulta, ela trouxe uma imagem do raio-x do quadril. E, pasmem, ela desenvolveu necrose de cabeça de fêmur. E olha só, que coisa! A imagem radiológica
da necrose de cabeça de fêmur dela era semelhante, muito parecida à imagem radiológica da necrose de cabeça de fêmur que a mãe teve. Ou seja, ela desejou estar pertinho da mãe, adoecendo igual. Mas, doutor Jim, a mãe dela já tinha morrido. Ok, a nossa mente pensa de forma atemporal. A nossa mente pensa... Oh, meu Deus do céu, tem um montão de comentário aqui. A Adriene já está aí, nós temos uma convidada hoje. A nossa mente pensa de forma atemporal. Então, lá na mente dela, os pensamentos se embaralhavam, o curso do tempo se embaralhava e é uma fantasia infantil de que ela conseguiria estar próximo da mãe, adoecendo como a mãe. Olha que interessante. E hoje nós trouxemos aqui a Adriene Camilo, que é nossa aluna do método Autoliberação para a Vida, que vai trazer para vocês um testemunho, né? Um relato de como foi o processo dela de cura física, ok? Esse caso que eu acabei de contar dessa paciente era uma paciente de psiquiatria. Então, talvez isso até tenha me feito sentir um pouco incapaz de ajudá-lo, porque ela não buscava terapia, ela não fazia as autoliberações, ela não buscava outra solução. E talvez por isso eu tenha me afastado um pouco da psiquiatria e cada vez mais eu trabalho com a autoliberação, porque como psiquiatra eu diminuía sintomas dela de uma forma paliativa, né? Mas como expert em mentalidade familiar, com a autoliberação, eu consigo alcançar muito mais pessoas e consigo trazer uma cura profunda em várias áreas da vida. Então, por isso, eu trabalho cada vez mais com a autoliberação e estou muito feliz com esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Estou muito feliz com a presença de todos vocês aqui nessa aula, né? Domingão à noite, vocês estão aí sedentos para aprender cada vez mais. Parabéns a vocês pelas escolhas que vocês estão fazendo. Deixa eu chamar aqui a Adriene. Ah, tá. Ela faleceu? Não faleceu. Não, até onde eu soube da última vez, ela não tinha falecido, mas ela estava ali sofrendo daquelas doenças físicas de câncer, tratando aquele câncer, tratando aquela necrose de cabeça de fêmur. Porém, olha, e por que, agora uma pergunta antes de eu chamar a Adriene, por que ela sorria? Por que ela falava da dor e do sofrimento que ela tinha e abria um sorriso? Consciência leve. Consciência leve. Por quê? Porque ela estava junto da mãe. Ela não deixou a mãe sofrer sozinha. Isso parece incoerente e mas a nossa mente infantil pensa de forma atemporal e incoerente. É como se ela tivesse ali leal. Mãe, eu também tenho a mesma doença que a senhora. Eu também vou para a morte junto com a senhora. E com certeza, né, ela vai acabar caminhando para a morte. É um final trágico, difícil, que eu trouxe para vocês para ilustrar como as doenças se repetem nos sistemas familiares quando um descendente sente pena. Quando o descendente sente raiva, sente vergonha daquilo que aconteceu, sente medo de se repetir. Gente, é impressionante. As pessoas que têm medo de que adoeçam de um problema X que a mãe, que o pai, que os avós tiveram, essas pessoas adoecem exatamente daquela doença, né? E é bem simples a solução. A solução é uma solução de inclusão. É uma solução de abrir o coração para a gratidão incondicional. Ela tinha que falar, tá tudo bem, mamãe, que a senhora morreu, tá tudo bem que a senhora teve esse câncer. Eu respeito as suas escolhas e sigo na vida sem querer mudar o seu passado. Quanto mais ela queria mudar o destino da mãe, mais ela assumia o mesmo destino. Isso era um mecanismo inconsciente para vocês e agora se tornou consciente. Adriene, fala oi aí para mim que eu estou tentando te achar aqui. Ah, achei. Ah, não. Achei. Pessoal que está pelo YouTube, eu estou compartilhando a tela aqui com a Adriene através do Instagram. Então, vem para o Instagram, @Dr. Jim. Você não pode perder esse feedback, esse depoimento aqui. Olá, Adriene, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Tudo bom também, graças a Deus. Que maravilha. Então, principalmente eu como médico, Adriene,
quando eu falo para as pessoas sobre curas de doenças físicas, Ai, manda pra atra- Érica, Erika, tá que manda trem aqui. através de curas de doenças físicas, através de um processo mental, de um processo emocional de liberação, muitas pessoas ficam, será que é possível mesmo? Será que a doença física não é da carne? Será que veio da mente mesmo? Então eu fiz questão de te trazer aqui para você dar o seu depoimento, o seu testemunho de como foi para você, né, a parte da sua saúde física, como que era antes e como que ficou depois de você fazer os seus processos de liberação. Fica à vontade, traz aí, que com Sim. certeza a sua história tem muito a ensinar, todos nós. Eu tinha uma dermatite, né, atópica nas pernas. E coçava muito, muito, muito. Eu, às vezes, acordava de madrugada com essa coceira. E, assim, era tanta queimação na perna que, às vezes, eu levantava, passava gelo nas pernas, para ver se acalmava um pouco a coceira. E aí, eu achei o senhor, né, no Instagram, e falei, gente, eu quero esse negócio para mim. Eu comecei a fazer, então, né, usei essa ferramenta da LV, e aí comecei a fazer o processo, né, de autoliberação. E o que aconteceu foi que a coceira sumiu, né? Então eu comecei a sentir alguns sintomas na hora da autoliberação, né, fazendo a LV1, né, a etapa onde a gente fala sobre os sintomas. Então, além da coceira que eu sentia, tinha outros sintomas também que eu comecei a acolher, comecei a incluir, né? Lá o Sim, senhor fala assim, inclua no seu coração, né? Toque no que você está sentindo. Eu colocava até a mão, né, nas sim, pernas, que era a minha dermatite era do joelho para baixo, muita coceira. Então eu colocava a mão de olho fechado, né? E começava a acolher aquilo no meu coração. E aí foi passando o curso e a dermatite sumiu, né? Então hoje sim, eu continuo fazendo a LV, né? A etapa um, que é essa primeira do curso, né? E sim, foi o que aconteceu como um milagre mesmo, né? Sumiu a dermatite atópica. Então a sim, cura aconteceu, né? E foi uma cura assim de dentro para fora, né? sim. Então o senhor E já fala tinha muito quantos assim, anos? paz, Já tinha, hein, Adriane, você já tinha quantos oi, anos com essa coceira, com essa dermatite? Você já tinha ido em médico? já Como é que foi essa história tinha, dessa dermatite? já tinha bastante tempo, eu já tinha ido em 3 dermatologistas. E aí usando produtos, pomada, tomando remédio e nada, né? Eu lembro que quando eu comecei o curso, até eu comecei assim um pouco atrasada, porque eu fiquei procrastinando, né? Ai, meu Deus, será que eu faço? Será que eu não faço? E aí depois eu fui no direct, né? Já tinha até passado do período lá que o senhor fala, né? 23h59, acabou, não tem mais jeito. E 2 horas da manhã me vem as coceiras. Aí no outro dia de manhã eu fui lá no direct, doutor Jim, me dá uma chance e tal. Aí o senhor falou, não, tudo bem, vou abrir uma exceção, né? Então, como hoje também, né? É o último Sim, dia. E aí eu é, corri, fiz a inscrição e comecei. E foi maravilhoso. Aprendi muita coisa boa mesmo. sim. Deixa eu responder umas perguntinhas aqui. A Ju Ferreira e outras Sim. pessoas estão perguntando o que é a ALV. A ALV, gente, é a autoliberação para a vida. É o nosso método. O método autoliberação para a vida é um processo mental de liberação de traumas. Todo tipo de traumas. E poucas vezes ao ano a gente abre turma. E nesse momento a gente está com a turma aberta. E em especial, quem se inscrever até hoje, às 23h59, domingo, até às 23h59, vai receber um bônus, que eu nunca dei em nenhuma turma anterior. A Adriane, na turma dela, não teve esse bônus, esse benefício, Teve, não. que é uma semana a mais de curso. O método Autoliberação para a Vida são 5 semanas. E quem se inscrever até hoje, 24 horas, na verdade, as inscrições terminam amanhã, mas quem se inscrever até hoje, 24, às 23h59, vai ter 6 semanas de mentoria comigo, que a gente acrescentou uma mentoria avançada de autoliberação para traumas gestacionais. Ou seja, onde você vai ter a possibilidade de ressignificar situações dolorosas que aconteceram com você dentro da barriga da sua mãe, quando você estava dentro da barriga da sua mãe. Porque o desenvolvimento lá é muito forte, é muito poderoso. Hoje de manhã nós fizemos uma live inteirinha em relação a isso,
Eu fiz uma autoliberação ao vivo com uma seguidora que tinha sido... a mãe dela tentou abortá-la, a mãe dela era uma jovem, uma adolescente de 15, 16 anos, e que o pai abandonou a mãe, e logo após o nascimento, essa mãe deu em adoção. Então ela era filha adotiva e guardava muita dor, muita mágoa dessas histórias, por não ter sido cuidado da mãe. E eu fiz um processo de desbloqueio, de autoliberação dela ao vivo, muito lindo, muito forte. E é exatamente nesse processo de autoliberação que a gente trabalha a mentoria avançada. Inclusive, essa mentoria avançada para traumas gestacionais é disponibilizado somente para alunos, somente para pessoas que já fizeram a autoliberação. É um produto que é R$ 497, ele sozinho, separado, que essa próxima turma do método Autoliberação para a Vida vai receber de graça, porém, somente quem se inscrever até hoje, às 23h59. Você tomava remédio para essa alergia, não tomava, Adriane? Sim, tomava remédio, passava um monte de pomada e não estava adiantando, Adiantava? não. Nada, né? Então foram muitos gastos, né? E aí, quando eu comecei a acolher através da autoliberação, é que a cura veio, né? Então, como o senhor fala, tem que fazer o que tem que ser feito, né? E Sim, foi o que eu fiz, né? Corri sim, atrás e o estado emocional também ainda piorou, né? Porque eu ficava agoniada com tanta coceira. E aí, com a sim, autoliberação, né, veio então devagarzinho essa cura. E não sim, parei de fazer nunca mais, né? Sempre estou fazendo, todos os dias, aliás, eu faço autoliberação. E sim. além da dermatite, depois apareceu uma tosse seca. Sabe, a dermatite eu não sei a causa de antepassado, com certeza tem, mas eu não sei, não fiquei sabendo E, ainda, né? e, e Mas olha a que tosse, interessante. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Olha que interessante desse método. Existem situações do nosso sistema familiar, acontecimentos, pessoas, traumas, que muitas vezes são traições, que são assassinatos, são violência. Existem situações, pessoas que eram muito agressivas, ou pessoas que não são contados. Inclusive, o tema dessa live que eu trouxe aqui é os segredos que te adoecem ou te curam. E, uhum, principalmente, essas situações, esses acontecimentos, que viram verdadeiros segredos de família, é que refletem na vida de um descendente como um adoecimento, como uma dor, como um sintoma ou uma doença física. No caso da Adriene, ela nem ficou claro para ela qual era a pessoa ou o episódio de sofrimento do sistema familiar, o qual aquela alergia representava. Porém, quando ela entra em processo de autoliberação, que ela acolhe no coração o sintoma, sem saber qual é o episódio de sofrimento ou a pessoa, ela acolhe também o episódio. Então, o trauma é acolhido, aquilo que aconteceu ganha um lugar no coração dela através do sintoma físico que vem na hora da autoliberação. Então, é um recurso gigantesco. Então, ela não sabe qual é o sofrimento lá do passado que causou nela essa doença, mas mesmo assim, ela acolhe no coração e tem cura. Olha que legal. E aí tem essa outra tosse também, né, Adriane? Como que foi essa questão da tosse que a gente já sim. vai chamar o Dr. Cláudio Rogério. Dr. Cláudio está por aí? Fala oi aí, A Dr. Cláudio, se você estiver por tosse, aí. a dermatite, como o senhor falou, né? Eu não fiquei sabendo ainda, né, o que que foi que aconteceu, qual pessoa que tinha da minha família. Agora a tosse, uma tosse seca, horrorosa, comprei xarope, nada. E aí eu lembrei que a minha avó tinha essa tosse. E aí eu comecei então a colocar a minha avó na autoliberação, né? E aí eu falava, vovó, sinto muito, né, que a senhora teve essa tosse, porque ela já morreu, mas eu não Uhum. consigo E era carregar uma isso tosse é de muito muitos pesado anos, para né, mim. Adriane? Nossa, é uma tosse horrorosa. E aí fiz uma semana a autoliberação da etapa um e sumiu também essa tosse, graças a Deus. Né? Então, assim como a dermatite, essa tosse, qualquer coisa que eu sinto, sabe, eu já vou lá, corro, faço a autoliberação, né, faço as respirações necessárias que são feitas, acolho esse sintoma e aí acaba.
né? Então, Sim. a autoliberação para doença física é muito bom mesmo, né? Tem que fazer. E Sim. como o senhor fala também, né? Tudo que a gente vive sai da nossa mente, né? Então, se sai da nossa mente, é aí que você tem que trabalhar, através da LV, né? Através desse curso. Então, a Sim. solução está dentro de você. Sim. E essa tosse, ela acompanhou você por quanto tempo? Ah, essa tosse, ela ficou, acho que uns 6 meses me atormentando. E parece que quando você ficava mais nervosa, ela atacava mais, não era? Exatamente. É o estado emocional da gente, né? Então, Sim, aí junta com a ansiedade e aí a tosse aparecia. sim. E é uma tosse que a sua avó teve também a vida inteira. Tinha. Sim. E qual que era o problema dessa avó que era mais excluído? Porque ela foi julgada pela família, ela teve algum destino difícil, ou porque as pessoas tinham dó dela, ou seja, porque ela morreu. Qual que era o julgamento que essa avó mais sofria? Fala com o Dr. Claudio Ela para ver se morreu, eu acho que ele pensou que é amanhã. ela morreu com enfisema pulmonar, sabe? Eu acho Hum, que eu tive, né, pena dela quando ela morreu. Ela e trabalhava você assim, acha ou na autoliberação você acho não, percebeu certeza, claramente? né? Certeza. Isso. Quando você começou É, a tossir e quando você entrou no processo lembrei. de autoliberação, você se perguntou: quem eu estou honrando, quem eu estou Aham, imitando do meu sistema através dessa exatamente. tosse? E te veio à mente na hora a imagem da sua avó, não foi isso? Foi isso. E aí você E aí percebeu que ela a imagem. trabalhava com aquele fogão caipira, né? Então, muita Sim, fumaça que ela aspirava, e aí acho não, daí que veio esse problema no pulmão. Né? sim, Nunca sim. fumou na vida, mas aspirou essa fumaça do fogão. Então, teve muita tosse, e aí eu consegui também me livrar disso. Sim, Né? E eu até anotei um salmo aqui, doutor Dinho, é o Salmo 107:20, que fala sim, assim, ó, ele enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da morte, né? Então, olha o poder da palavra, né? Então, lá sim, na autoliberação, a gente tem que falar um monte de coisas, né, para esses sintomas, e aí, com esse poder da palavra também vem a cura, sim, né? Então, exatamente. a Bíblia com a autoliberação. Sim. E é impressionante como todo esse conhecimento que a gente traz da psicologia, da física quântica, das leis sistêmicas do sistema familiar, já estavam descritos de alguma forma na Bíblia, né? E nós percebemos que a palavra também representa a informação, também representa o que é dito, também representa o que é incluído, o que é deixado claro, né? Então, tudo que está na matéria, seja uma doença ou seja saúde, veio antes da palavra, ou seja, da informação, da mente, do que é proferido pela mente ou pela boca. Acaba materializando em nós, Sim. através da saúde ou da doença. É, Adriane, que massa, que massa. Seu relato, eu não canso de escutar esse relato seu. Muito Uhum. obrigado pela sua presença aqui conosco. Com certeza você conseguiu contribuir, que muitas pessoas entendam melhor como que funciona esse processo. E parabéns por ter essa disposição de Obrigada. transbordar na vida das outras pessoas através da sua própria experiência. Sim, eu que agradeço, doutor Dinho. É um prazer estar aqui fazendo esse depoimento, né, sobre essa cura. Sim, E estamos juntos lá na LV, né? Espero ajudar outras pessoas, né, como staff também lá, ajudando os novos alunos, né? Começarão a próxima turma agora. sim. Muito Parabéns. obrigada. Muito obrigado também. Antigamente tinha um xizinho no cantinho aqui do Instagram para eu tirar o convidado, mas hoje em dia esse xizinho saiu, eu não sei como é que faz. Fecha o aplicativo aí que eu sei que você sai. Tá Um bom. abraço, Adriane. Tá joia. Obrigado. Tchau. Tchau, até mais. Gente, veja bem que impressionante, que interessante que é esse processo de autoliberação, que é acessível a qualquer pessoa. Eu me considero realmente um privilegiado por ter tido acesso a todo esse conhecimento. E lá atrás foi esse conhecimento que me livrou dos meus sofrimentos, tá? Eu vou
chamar o Dr. Cláudio aqui para estar com a gente, que o Dr. Cláudio também teve uma vivência muito marcante na liberação dos seus traumas gestacionais, tá? Dr. Cláudio é psicólogo, é um homem cristão, é um homem da obra de Deus mesmo, e vai trazer um relato bastante interessante a respeito da sua própria saúde física, né? Olá, doutor Cláudio, que Olá, saudade, meu olá. irmão. Quanto Como vocês tempo? estão, pessoas? Que alegria estar, né, com vocês aí nessa sala tão vivenciada de experiências e de experiências profundas que tiveram, de alguma forma, essa possibilidade da gente se tornar novo, da gente se tornar transformado. Engraçado que a chave e tudo isso está dentro de nós, né? Então, assim, que alegria poder participar e poder trazer um pouco da minha experiência em relação ao que aconteceu também. Legal, Cláudio. Eu até tive uma ideia interessante agora aqui, que é o seguinte. A gente teve nas últimas 3 semanas trazendo muitas autoliberações. Autoliberações essas com objetivo de saúde emocional, de profissão, de alinhamento com a questão financeira. Porém, uma autoliberação melhora tudo na vida da pessoa. E eu quero que, se alguém que está nessa live aqui teve alguma melhora de problemas físicos, coloca aí nos comentários pra gente. De repente, depois do Dr. Cláudio, você até entra aí para relatar como foi. Então, Dr. Cláudio, conta pra gente como foi. Então, gente, eu já trabalho, né, sou psicólogo há 17 anos e de 8 anos para cá eu trabalho com a hipnose, que é uma ferramenta também dentro desse processo da ajuda e da liberação de vários traumas. Mas eu fui convidado pelo Dr. Jim, né, para fazer o curso dele, e dentro do curso dele teve uma experiência de autoliberação e que a gente trabalhou justamente uma técnica que tratava dos traumas intrauterinos, né? Então a gente chama do renascimento, e todo esse renascimento foi sendo conduzido pelo Jim, e como diz ele mesmo, né, ele tem uma fala assim, tem que pagar o preço, e a gente paga o preço acreditando, né? Então assim, é só possível a gente mudar qualquer coisa dentro de nós quando a gente aceita, inclui isso na gente e trabalha isso, né? Então assim, eu fiz esse processo e eu tenho um nascimento de sétimo mês entrando no 8º. Então, e tive um trauma. Esse trauma era conhecido meu, né? Minha mãe, ela com 7 para 8º mês de gestação, a minha mãe foi subir num ônibus e o ônibus tocou, né? Andou um pouco antes dela subir de fato no ônibus, e ela levou um tombo, né? E bateu a barriga dela no chão e bateu a boca. Minha mãe quebrou todos os dentes, né? Todos os dentes da boca dela quebrou no momento. Então eu fui literalmente expulso do paraíso antes do tempo, né? Porque a gente sabe que o útero é o primeiro paraíso temporário da gente, né? Em algum momento sempre a gente está sendo expulso de algum paraíso. Enfim, eu acabei sendo expulso antes do tempo. E isso gerou um trauma gestacional. A princípio, quando eu fiz psicologia, na graduação eu fiz o Rorschach, e o Rorschach, a menina foi fazer a leitura, a professora disse assim, você tem um trauma intrauterino. Eu, como assim? Como é que você sabe? Ele, então, tá dando aqui, no seu nascimento. Então eu tinha consciência disso, minha mãe já tinha dito isso para mim, só que esse trauma, ele traz repercussões, né, no contexto da vida, principalmente na nossa construção orgânica. Isso fica marcado no nosso DNA, isso foi marcado nas nossas células, isso foi marcado na nossa história de vida. Então, assim, nenhum trauma ele fica tão adormecido, ou tão inativo, ou tão inoperante. Em algum momento, esse trauma vai sinalizar. Em algum momento, esse trauma tem que ser liberado. Em algum momento, esse trauma vai estar dando notícias para nós. E no curso do Jim, né, o momento certo, a hora certa, eu tinha estrutura para que isso acontecesse. E a gente tem que entender isso no processo terapêutico. O paciente ele vai dar para nós o momento, né, o play da situação. Então eu estava lá e comecei a fazer o renascimento. E o que aconteceu? Eu tinha uma dor de cabeça muito forte. Fiz acupuntura, fiz outras... Tratava com cefalívio, então uma enxaqueca que se eu não tomasse o remédio logo que ela começasse, eu parava no pronto-socorro.
Eu já fui várias vezes no pronto-socorro e eu sabia que era um contexto emocional, mas eu não conhecia a raiz disso. Eu só tinha conhecimento da sintomatologia. Eu só tinha conhecimento daquilo que aparecia. Só que eu não sabia qual que era a causa. Enfim, e a gente às vezes também tem ferramentas, mas a gente não quer, enfim, a gente deixa quieto. O que aconteceu? No curso, houve essa liberação, né? Tanto é que quando o Jim conduziu e disse, olha, no 7º mês, eu só gritava. Gritava, gritava. Então as minhas neuroses, tanto as neuroses quanto o trauma, ele encontrou naquele momento com a técnica e eu me encontrei com o trauma. E naquele momento houve a liberação. E consequentemente, quando a causa é trabalhada, os desdobramentos, e no caso a somatização que eu tinha, que era dor de cabeça, foi assim automaticamente liberado e trabalhado. Eu ressignifiquei aquele tombo, eu ressignifiquei aquela situação toda. Mas, Cláudio, como assim? Para vocês entenderem. Todas as vezes, né, que eu era submetido a uma situação que eu me sentia ameaçado, né, em relação a mim, em relação à minha pessoa, tal, o trauma vinha como consequência. E por que a dor de cabeça? Porque, na verdade, era justamente quando minha mãe bateu, né, a barriga na queda e foi a pancada, porque eu já estava começando a ficar no estado de posição fetal. Bati a cabeça, possivelmente, é o que eu entendi dentro do processo. Então, minha cabeça era o primeiro sinalizador de que algo ruim me ameaçara, ou ameaçaria. Então, assim, todas as vezes que eu estava em situações de ameaça emocional, de ameaça psicológica, de uma ameaça de uma situação, a cabeça sinalizava. Ou seja, supostamente, né, trazendo a questão da metáfora, olha, alguma coisa ruim vai acontecer. Alguma coisa ruim está te ameaçando. E a dor de cabeça era o pré-anúncio desse processo. Só que, lógico, é uma repetição do trauma, mas não necessariamente a circunstância que eu estou é tão ameaçadora. Mas era o gatilho, né? Então, depois que eu fiz esse processo todo, quando o Jim perguntou assim para mim, e a sua dor de cabeça passou? E engraçado que eu estava com uma dor de cabeça o tempo todo no curso. O negócio é tão engraçado que a coisa vai, né, dizendo para nós, olha, o negócio está chegando perto. Olha, a liberação vai acontecer. Então eu comecei isso. Aí, tanto é que a mulher falou assim, você está com algum... durante o processo, você está com alguma dor? Eu falei assim, a minha cabeça não para de doer. Então, meu inconsciente, trazendo a questão da psicanálise, ele já estava entendendo que o processo terapêutico, o processo de liberação estava por ocorrer. Aí ela falava assim, inclui. Aí eu falei assim, eu tô tentando. Tô tentando incluir. Mas eu incluí, e depois ele falou assim para mim, Cláudio, nunca mais você vai ter dor de cabeça. Você tá com dor de cabeça? Eu falei assim, não. Aí eu falei assim, tá bom então, né? Vamos ver. É engraçado que a gente acredita, mas ao mesmo tempo, ao desacreditar que a gente tem isso de conflito. O conflito, porque a dúvida, ela lhe acompanha durante muitos anos. Porque você está tão acostumado com determinado trauma, com determinada dor, ou com determinadas circunstâncias que te envolve, que qualquer proposta nova traz o conflito da dúvida. Aí assim, não sei, tudo bem. Amigo, querido amigo, nunca mais eu tive dor de cabeça nessas circunstâncias. Às vezes acontece alguma dor de cabeça, mas não na proporção que era, não na circunstância de enxaqueca. Eu não tenho mais esse problema. Né? Então, assim, lógico, eu tenho outras dores que eu preciso trabalhar, depois eu preciso voltar aí, mas, assim, nesse sentido, não mais. E engraçado, é justamente situações que eu não sentia digno, ou não me sentia acolhido, ou me sentia ameaçado. Porque o desdobramento não é só de uma situação, né? A gente entende que o trauma gera vários desdobramentos. Então, situações que eu me sentia indigno, não merecedor, porque, tipo, gente, por que eu tô sendo útero? Eu tô sendo útero, será que eu não mereço? Então, situações que eu não sentia merecedor, situações que eu não me sentia acolhido, ou ameaçado, ou coisa do gênero, a dor de cabeça vinha. Então, ela dizia para mim, olha, algo ruim não vai acontecer, você vai ser expulso do paraíso. E agora eu entendo que o paraíso, ele de fato é sazonal, a gente não tem uma permanência de paraíso, a vida é sempre um enfrentamento constante, a vida é justamente isso, enfrentar alguns tombos, algumas quedas, e levantar e continuar. Olha o que ressignificou no meu processo humano, que o paraíso não é permanente, ele é só um momento e um estado de vida.
A própria palavra, já, né, que eu vi uma pessoa falando de palavra e tal, e tem uma questão de espiritualidade, a própria palavra de Deus já diz isso para nós. Adão e Eva estavam no paraíso. Mas para dizer para nós que, humanamente falando, trazendo essa metáfora, o paraíso, ele é temporário. É para algumas circunstâncias da vida. É nos retirado, depois é devolvido. Mas se a gente entende isso, o sofrimento é menor. Então, é o que eu aprendi na minha autoliberação de doenças físicas a partir da mediação desse nosso amigo que nos fala, né, que é o Jim. É isso. Que maravilha, meu irmão, que maravilha. Eu fico muito feliz de escutar essa história, porque é uma história de superação e é uma história que eu me percebo nela também. E quando eu tive a minha superação do meu problema, foi quando eu me comprometi, né, de estar levando isso a mais pessoas durante um período de aproximadamente uns 10 anos. A minha juventude, na verdade, por um período de 10 anos aproximadamente, eu tive dores de garganta com infecção de garganta. A minha garganta inflamava de ficar pus mesmo e que eu tinha que parar de trabalhar, era incapacitante. Então, como eu já sabia que todo mês vinha essa dor de garganta, todo mês vinha dor de garganta, na hora que a garganta começava a arranhar, eu já ia lá e tomava uma bezetacil, né? Antibiótico, amoxicilina, eu já entrava no antibiótico, eu já sabia Os que o nossos negócio ia dar ruim. protetores, né? A gente começa a buscar protetores como Sim. remédio, como coisa assim, para amenizar o sintoma, mas na verdade são protetores que não são tão funcionais e têm repercussões de um preço a se pagar também, tomando antibiótico e remédio. Olha, tanto que a autoliberação, ela traz para nós a saúde de uma maneira mais inteira, mais plena e sem repercussões de desdobramentos de efeitos colaterais. Sim, sim. E olha que interessante. Foi um processo de liberação, semelhante ao que eu guiei e conduzi o Dr. Cláudio nele, que eu tive uma sensação, no meio do processo, uma sensação de sufocamento. Uma sensação onde o meu pescoço estava se sentindo apertado, onde eu tossia assim, que eu quase vomitei ali naquele momento, tanto que estava apertando ali. E à medida que eu fui incluindo aquele sintoma, aquela sensação, aceitando, deixando de lutar contra e recebendo aquilo como parte de mim, a sensação foi cedendo, 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 e o que ficou configurado muito claro como um trauma gestacional de uma circular de cordão. Ou seja, o cordão umbilical ficou circulando no meu pescoço, apertou o meu pescoço, ameaçou a minha vida. Eu fiquei extremamente amedrontado naquele momento e se manifestava em mim como dor de garganta e infecção de garganta. Depois daquele dia que eu liberei daquele trauma, que eu aceitei aquela sensação extremamente desagradável, que a princípio eu queria me ver livre dela, eu falei, não, então tá bom, então fica aí, você faz parte de mim, eu incluo você, eu agradeço ao meu próprio passado de bebê que quase morreu, eu agradeço ao que aconteceu e aceito que tenha sido assim. Aquilo cedeu, acabou, e eu nunca mais tomei um antibiótico para garganta. Eu nunca mais infeccionei garganta mesmo, nunca. Depois de praticamente 10 anos infeccionando a garganta todo mês. Então, quando aquilo aconteceu comigo, eu falei, nossa, isso é louco, isso é massa, isso é... Que é isso? Tanto de bezetacil e amoxicilina que eu já tinha prescrito na minha vida de médico generalista, eu falei, caramba, tanto que de antibiótico vai economizar na humanidade se eu espalhar isso para mais gente, se eu conseguir ajudar mais gente a curar a sua doença física. A sua informação, amigo, é muito incrível. Prestem atenção. O tempo todo nós queremos rejeitar a dor. Nós queremos rejeitar o sintoma. Só que o que acontece é que a compreensão e destilar a sabedoria é o seguinte: quanto mais rejeitamos a dor, quanto mais tentamos afastar dela, mais negamos a nossa história. E negar a nossa história é parte de nós deixar de ser nós. Então, assim, quando a gente faz a autoliberação, mas a autoliberação daquilo que de alguma forma é tão aversivo e tão de alguma forma rejeitado por nós, aí nós nos tornamos inteiros, porque nós incluímos isso. Nós não somos apenas um amontoado de coisas alegres, nós não somos apenas um amontoado de coisas boas. Existe dentro dessa nossa história, dessa trama existencial,
aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que é doído, aquilo que também traz alegria. Então, assim, a gente tem uma compreensão equivocada da existência. A existência é todo esse processo no qual a dor para nascer e a alegria de ter nascido. Mortes constantes, nascimentos constantes. Então, assim, se a gente entende tudo isso, a vida se torna mais leve. É o tempo todo a natureza sinalizando para nós que esse movimento da vida, ele não é só movimento, ele também é parar, ele é nascer. Lembra aquela história? Há um tempo para cada coisa? Há um tempo para cada coisa, é uma construção existencial. Em tudo há um tempo, em tudo há uma circunstância, em tudo há um parar, um doer, um chorar, um se alegrar. Até porque se fosse tudo constante, seria muito sem graça, né? Seria o excesso. Aí seria sem excesso de muita coisa também, Deus me livre, né? Gera também como é que fala isso? A saciação, você perde a graça. Então, quando você disse para nós que parou de tomar os remédios porque não havia mais a função, você parou de resistir e aceitou a sua história. E detalhe, eu digo para as pessoas, digo para meus pacientes, as pessoas mais interessantes são as pessoas sofridas. Porque pessoas sofridas têm uma história a ser contada, compartilhada, amada, traz o depoimento de quem superou, se transformou. Então, assim, história de vida é toda essa miscelânea de coisas, de tombos, né, de pescoço, né, circular de três, enfim. É isso que te torna belo, é isso que me torna belo, é isso que torna você que está na nossa sala uma pessoa surpreendente. Chega de negar a vida, aceitá-la é o melhor caminho. Sim, que maravilha, que maravilha. Dr. Cláudio é um fera, gosto de escutar você demais, cara, eu tava com saudade. Tamo junto, eu também te escuto, meu amigo. Você tá achando que eu não vejo suas stories? Tá achando que eu não vejo, né? Pô, fã de fã é muito massa. É massa, né? É legal. E tem um grande dito na psicologia, né? Principalmente na terapia sistêmica familiar, que o que a boca cala, o corpo manifesta. Ou seja, aquilo que não é permitido ser afirmado, pronunciado, aquilo que não tem um lugar, acaba manifestando no corpo através de um adoecimento. E olha que interessante. Eu tinha um sintoma físico de palpitação, que uma época ficou me incomodando mesmo. E quando eu entrei em processo de autoliberação, eu acabei percebendo, né, que o meu avô e alguns tios morreram de infarto. E eu me conectei com isso e percebi o quanto me doía a morte desses tios. Do meu avô nem tanto, porque eu era uma criança muito nova, assim, pelo menos aparentemente, racionalmente, eu achava que não tinha muita dor naquilo. Mas quando eu entrei em processo de autoliberação, que eu fechei os olhos, que eu olhei para aquilo, eu senti a dor. Eu senti a dor da família chorando pela morte por infarto fulminante desses tios e do meu avô. E quando eu, em vez de ficar rejeitando aquele destino, rejeitando aquela história de vida, quando eu abri a mão da prepotência de achar que eu que sei o melhor destino para o meu avô, para o meu tio, seja lá para quem for, quando eu aceitei que aquilo tinha uma função de ensinar algo no meu sistema familiar, que aquela pessoa criou a realidade dela do jeito que a vontade dela se conectou, eu me liberei dessa palpitação, desse sintoma. E olha bem, era só uma palpitação. Eu fiz eletrocardiograma, fiz um monte de exame com cardiologista e não deu nada. Mas é provável que se eu não tivesse ressignificado a minha relação com as pessoas que infartaram no meu sistema familiar, inclusive um primo que morreu muito novo, 30 e poucos anos de idade, teve um infarto fulminante, agora que eu estou lembrando também, que ele veio na hora da minha autoliberação e eu percebi que era a dor da família dele ter morrido. Até porque era um primo muito amoroso, as pessoas gostavam dele demais, um coraçãozão daquele assim, aquele que levava os amigos tudo para almoçar na casa da minha avó e bondoso demais. Ele viu uma pessoa pedindo na rua, ele ia lá dentro, pegava comida. Então, ele era uma pessoa muito amada. E quando ele morreu, foi uma dor muito grande da família. E era essa dor que fazia refletir em mim um sintoma de palpitação. E se eu não tivesse ressignificado isso na minha mente, se eu não tivesse me liberado dessa dor, desse sofrimento, se eu não tivesse me liberado desse luto não resolvido, que é familiar, que é da inteligência coletiva familiar, eu talvez teria
sofrido uma isquemia do coração, um problema, até um infarto talvez, mas algum problema cardíaco poderia vir em mim na matéria. Por quê? Manifesta primeiro como um sintoma e depois de algum tempo pode se materializar, porque vem tudo daqui. Engraçado quando você fala, até para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu sempre falo para meus pacientes, o que a gente sente faz sentido. Nós não sentimos nada ao acaso. O corpo, ele tem uma fala silenciosa, né? Então, assim, eu preciso entender o que eu estou sentindo. A nossa razão, ela traz muitas respostas, muitas coisas, mas a razão não é capaz de fazer uma leitura do silêncio. Então, nós precisamos entender no silêncio do nosso corpo, né? A dor, o desconforto, o aperto no peito, a palpitação. O que isso está dizendo para mim? O que isso sinaliza para mim na minha história de vida? Freud tem uma coisa interessante que ele fala dos sonhos. Os sonhos também é uma forma de leitura. Se o sonho é uma forma de leitura do contexto existencial, do contexto do comportamento, o corpo, que é tão próximo de nós, é tão morada nossa, ele sabe muito mais do que a nossa vã filosofia ou razão. Então, assim, por que não confiar nesse corpo que está dizendo alguma coisa? Sabe, esse coração que dispara, esse intestino que é um órgão de choque que tá com problema, que não para, né? Tá com diarreias, essa cabeça que não para de sinalizar de dor, e a cabeça significa dizer que eu estou pensando, de repente, assim, o que está martelando na minha cabeça? Então, assim, o que eu sinto faz sentido. Eu só preciso o quê? Ouvir. E ouvir o quê? Experimentando. Quanto mais eu experimento a sensação, mais eu entendo por que ela está lá. E a nossa cultura é uma questão cultural. A gente rejeita a dor, a gente rejeita o desconforto. Por isso que os analgésicos é o que mais se vende no mundo. Sim. Os analgésicos é essa capacidade de trazer o ópio, né, que é trazer esse adormecimento de uma fala que é exclusiva do nosso corpo. O nosso corpo só consegue dizer quando está doendo. O nosso corpo só consegue dizer quando ele está gritando silenciosamente na dor, na palpitação, nessas coisas todas. Então, assim, quando você está falando, é uma forma, é um protocolo diferente. É uma forma diferente de analisar o ser humano, de fazer uma clínica que foge dessa questão tão cartesiana que a gente vai aprendendo dentro da faculdade. É uma questão, assim, um pouco mais... sai da margem, sai do raso e vai para o profundo. Sim. Só que, assim, é um desafio. Porque fazer escuta do corpo é silenciar isso aqui, ó. A dúvida é silenciar essas coisas todas que... O medo, nossa, principalmente o medo, né? Porque eu até coloquei um post esses dias, você não tem medo da terapia, você tem medo do que você vai ouvir na terapia de você mesmo. A gente tem medo de fazer terapia, a gente tem medo do que a gente está ouvindo, porque a gente ouvir sobre os nossos medos, a gente ouvir sobre aquilo que a gente está sentindo. Caracas, eu que sou psicóloga há 17 anos, eu muitas vezes me vejo em dois comportamentos da comportamental. A esquiva e a fuga. A gente está sempre esquivando e fugindo daquilo que é a gente mesmo. Santo Agostinho fala o seguinte para nós: busquei tão fora de mim aquilo que se encontrava dentro de mim mesmo. A gente está tentativa de fugir, que é uma fuga mais comum, é buscar fora. É jogar tudo para fora. Né? É fora, aí bebe, faz o quê? Faz. Prazeres fora. Compensações fora. Mas o mais interessante e o mais essencial é o que está dentro. Não é uma forma egoísta, é uma forma genuína de se encontrar. Porque quando eu me encontro, eu encontro a mim mesmo, encontro Deus, o sagrado, porque o sagrado está em mim, e encontro o outro. Por isso que os 10 mandamentos faz sentido. Amarás a Deus de todo o coração e o teu próximo como a ti mesmo. Cara, é muito incrível esse negócio. É incrível. Não, chega que eu empolgo. E é bom demais, olha só. A gente começar a perceber nesse sentido, porque ao mesmo tempo que traz pra gente uma autorresponsabilidade gigantesca, ou seja, a gente tem que assumir que a gente é responsável, quando a gente pensa
que somos feitos à imagem e semelhança do Criador, que dentro de cada um de nós está a centelha divina. Então, se dentro de nós está a imagem e semelhança do Criador, está também toda a lei que ele fez. Então, quando a gente adoece, quando a gente sofre, são as transgressões à lei que o nosso egoísmo, o nosso engano, a nossa infantilidade, a nossa arrogância realiza, que o Deus contido no nosso coração não permite e nos direciona ao caminho da lei, ao caminho correto, ao caminho divino, ao caminho da melhoria, ao caminho da evolução, ao caminho da melhoria contínua, de geração em geração. É engraçado que você está falando, né? Você está falando aí, tipo, a transgressão nos tira tal. É o que aconteceu no paraíso, a transgressão. Né? Se eu escutasse a Deus, se eu escutasse o meu coração, se eu não escutasse o externo o tempo todo, eu não teria transgredido, tampouco seria expulso do paraíso. Você vê que se a gente faz uma escuta profunda, eu fico até questionando, gente, a culpa não foi só da Eva, né? Ela escutou o marido escutou a esposa. Tipo assim, olha a questão da escuta. Não escutaram Deus, não escutaram o marido, não escutaram nada, não escutaram ninguém. O que acontece? Pela falta dessa escuta profunda, o paraíso lhes foi tirado. Então, a gente volta para a questão da escuta. Escuta, sente o que você está sentindo, né? Sente o que o outro está sentindo. Então, a escuta é um processo contínuo de maior acerto e de maior possibilidade de se manter no paraíso que lhe é de direito. É verdade, é verdade. E agora a gente está tendo a oportunidade de perceber que essa necessidade de afirmação acontece dentro de um indivíduo, onde ele tem que dar lugar a ele mesmo, ao próprio passado, e acontece também diante de uma inteligência coletiva dentro da família. Olha a fala da Elizabeth Maria Alves Alves. Meu pai morreu de infarto fulminante aos 38 anos e todos da família dele morreram de infarto fulminante. Pai, todos os irmãos e 3 sobrinhos dele também. O que acontece? Quando alguém morreu de infarto fulminante, todo aquele seio familiar considerou aquilo impossível de ser aceito. Uma dor. Como que Deus fez isso com a minha família? E quando aquela imagem de morte por infarto paira naquela inteligência coletiva ali, nas mentes daquela inteligência, essa imagem se concretiza na vida das pessoas. Né? Somos co-criadores. Aquilo que as pessoas acreditam, aquilo que as pessoas vibram, se tornam realidade através de crença. Então, quando os primeiros morreram de infarto fulminante, os que vieram depois falaram, não, isso não pode. Isso eu não permito. E, ao mesmo tempo, o medo de que aquilo acontecesse atraiu para aquilo acontecer. Então é muito superficial a gente achar que é só genético ou que é coincidência, né? Sendo que a gente sabe que não existem coincidências, que Deus é muito poderoso e que tudo sabe. Faz sentido, Dr. Cláudio? Então, eu sempre coloco meus pacientes o seguinte, o que você mais teme, geralmente é o que vem lhe acontecer. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque assim, o temor ele é muito forte. Da mesma forma que não ter medo também é forte, tem consequências, temer de forma demasiada é você de alguma forma dar vida ao medo que você tem. É concretizá-lo. Né? Porque você vai construindo dentro disso a escala do medo, as estruturas do medo, e tudo você vai fazendo dessa forma para que você possa se defender dele. Mas, ao contrário, você acaba criando os seus próprios monstros e gerando uma estrutura dentro do inconsciente coletivo de que este medo tem que ser combatido, esse medo tem que ser rejeitado, esse medo tem... Então, você vai criando tantas formas que esse medo acaba o quê? Sendo alimentado. E uma forma de manter o medo é alimentar o medo. Em vez de enfrentá-lo, por isso que a gente não quer, a gente rejeita, e vai criando o quê? As repetições, né? Que a gente chama dos traumas transgeracionais. As repetições vão ocorrendo porque a gente vai honrando o medo do pai, honrando o medo do filho, honrando o medo do neto. A gente vai honrando o mesmo medo, mas vai criando ali estruturas de medo. É uma coisa muito bizarra. Mas uma coisa também, né, amigo? As pessoas não nos ensinam a enfrentar de maneira saudável, incluir
Então, assim, a gente é treinado, vamos dizer assim, de uma forma equivocada. A Sim, gente não é treinado de uma forma assertiva. A gente não é treinado de uma forma resiliente. Então, eu acho que essas ferramentas da psicologia, essas ferramentas da PNL, essas ferramentas vão trazendo para nós essa possibilidade de trazer para aquilo que é nosso de maneira tranquila. A gente catastrofiza, a gente demoniza, né? Eu até coloco em sim, demonizar também, porque a gente até coloca algumas responsabilidades que são nossas para o demônio. E o demônio está sim, pouco se importando com a gente, porque talvez tenha uma coisa mais importante a fazer. Estou sendo sincero, a gente às sim, vezes traz uma importância ou de Deus em determinadas pequenas coisas, ou a importância do demônio em determinadas pequenas coisas que cabe a nós. E vai criando estruturas que nos deixam mais reféns e vítimas do que a gente possa imaginar. Então, assim, sim, a minha compreensão traz essa forma de raciocinar. sim. E olha que interessante, como a nossa mente acaba se sentindo mais confortável nessa situação. Porque se eu falo que é o demônio, se eu falo que eu estou esperando que Deus faça por mim, o que acontece? Eu tiro a minha responsabilidade do processo. Entende? Se é o demônio, eu tenho que esperar o demônio parar de, né? Não há mais nada que eu possa fazer, né? Não há mais nada Isso, que eu possa isso. fazer. Então acabou, eu não tenho que fazer nada, a culpa do demônio é a culpa de Deus. E o existencialismo, que é uma abordagem muito criticada na psicologia, porque parece que é muito seco, muito frio, parece que tudo é para nós assim. Mas é isso mesmo. Responsabilidade tem que ser apresentada e dada para quem tem que ter. Ou é Sim, compartilhada, mas é nossa. sim. Que maravilha, doutor Cláudio. Nossa, que lição. A gente, bora fazer mais live junto, hein? Estão pedindo no curso. Vou falar Então, ao ó, vivo aqui, estão pedindo uma aula sua, doutor. doutor Ué, Cláudio, gente, são os convidados. alunos do método ALV estão pedindo a sua É. presença Oi, no pessoal curso. linda. Oi, Oi, Trenzão lindo. Como é que você tá? tô Saudade. ótima, tudo bem? Saudade. Eu tô aqui recebendo um monte É. de direct, um monte de mensagem assim. Pede pro doutor Cláudio vir para fazer parte do curso. Pede pra ele dar uma aula pra gente. Ele é muito fera, ele é muito top. Eu acho, hein? Uai, Falei, Eu vou gente, falar acho. ao só basta o vivo aqui. convite. É, Falei, só vou falar basta o ao vivo convite. aqui pra ele. Eu acho. Eu Vocês acho que sabem que é uma você, alegria. doutor Cláudio, É. pode trazer esse tema aqui para os alunos da próxima turma do método Autoliberação para a Vida. Mas O ele tema, tem a tempo, né, sua meu benzinho? liberdade em Deus. Então, ó, eu acabei de terminar o mestrado em ciência da religião, eu tô assim, ó, muita Nossa coisa. senhora, tá Tinindo. vendo? Que É. ótimo. Então é Esse- nosso convidado. Aceita o convite? Então, ó, a gente pode marcar, vocês estão na sala, vocês podem cobrar isso, a gente marca sim. É um prazer, uma alegria servir esses dois, esse casal lindo que está aí, que tem uma missão, né? De trazer a psiquiatria, de trazer a psicologia, de trazer a constelação familiar como ferramenta de transformação humana. Então, o que for necessário para eu estar ajudando, estamos junto, amigo. Nós assim Que mesmo, estamos juntos. maravilha. Viu, pô? Vocês pedindo, ele tá Pois aí com a é, ué. gente. Pois é, quem Um não beijo chora pra não você. mama, né? Assim, É, foi uma pressãozinha básica, mas foi top. é uma pressãozinha básica. Uma pressão ao vivo, doutor Cláudio. Mas você tem uma esposa sábia, né? Você viu o que ela fez? Essa é lá no cantinho dela. Vi, ela tava aqui me cutucando, querendo entrar Eu aqui. querendo falar, ele, peraí. Falei, não, peraí que eu vou pegar ele ao vivo. Tá todo mundo aqui me chamando, pedindo pra ele falar. Se você ler nos comentários, tá todo mundo pedindo pra você falar. Dá uma olhada aí. Que maravilha. Mas foi muito bom escutar vocês dois. Um beijo no seu coração. Tchau, fica com Deus. Uma Beijo. alegria te ver. Que maravilha. E a gente vai se desenvolvendo, né, como professor de alguma técnica, e a gente percebe que cada turma que a gente ensina, ela vem mais rica no aprendizado, né, assim, isso é muito gratificante, né, assim, essa próxima turma do método Autoliberação para a Vida vai ter benefícios que as outras não tiveram. Não só porque eu vim melhorando a técnica, mas porque eu vim melhorando a minha capacidade de entregar, né, e E nessa turma né, próxima... Tom? Oi? O amadurecimento do próprio curso. Sim, Ele sim. vai ficando mais consistente, vai criando-se, entendendo as necessidades do processo em si, e sim, entender por qual motivo esse curso veio. Esse curso ele Sim, não se revela no primeiro momento, ele se revela no processo.
Então, acho que ele está se revelando nesse processo. Agora, estarei fazendo parte, né? Falando uma fala minha aí, espero como é que... Eu não sei como é que vai Pois ser. é, nosso professor especial convidado, Dr. Cláudio Rogério, que Ah, honra. para, amigo. Para. Tá ótimo, então. Tô pedindo uma arroba do Dr. Cláudio. Arroba do Dr. Cláudio, pera aqui. Deixa eu colocar. Ah, é, o arroba, deixa eu aqui por vocês. Arroba. Ó, Põe aí, quem Dr. quiser Cláudio. trabalhos do Instagram, arroba Dr. Cláudio. É facinho, não tem nem como. É só isso. Esse é o Instagram. Acabei de mandar para vocês aí. Aqui, ó, deixa eu fixar aqui. Fixar comentário. Esse é o arroba do Dr. Cláudio. Vai lá, gente, segue ele. É uma pessoa especial, um psicólogo, um terapeuta, um homem de Deus, cristão, que traz, assim como eu gosto de trazer, toda a perspectiva técnica, científica, terapêutica, pautada no Mestre Jesus, pautada nos ensinamentos que desde lá de trás já vem nos trazendo um código de ética, um código de saúde, um código de comportamento, um código de relações interpessoais e que, sem dúvida alguma, nos orienta sempre, sempre, sempre. É de Goiânia, sim. Mora lá em Goiânia, né, Dr. Cláudio? Ainda está em Goiânia, né? Goiânia, gente. Atendo lá no setor oeste. Nós estamos tudo junto e misturado. Que maravilha. Dr. Cláudio, muito obrigado pela sua presença. É sempre um prazer e uma honra te receber aqui, viu? Agradeço também, tá? Eu continuo encaminhando meus pacientes quando precisam para os seus cuidados. Depois você me passa direitinho para divulgar o seu curso, para que as pessoas possam estar indo. E olha, uma grata satisfação, alegria, gratidão pela sua amizade, tá? Obrigado. E fica com Deus. O pessoal, o povo da sala, fica com Deus. Foi uma alegria estar com vocês, tá? Obrigado, A Dr. gente se Cláudio. vê pelo Instagram. Até mais. Tchau. Um abraço. Com Deus. Tchau, tchau. Gente, como é bom quando a gente conversa com pessoas que a gente tem afinidade, né? Afinidade de propósito, afinidade de estar juntos. Isso é maravilhoso. Então, é uma pessoa especial. Agora, a próxima turma do Método Auto Liberação para a Vida ganhou uma aula especial com o Dr. Cláudio. Que bênção. E todo esse depoimento que o Dr. Cláudio trouxe foi através da liberação de traumas gestacionais. Então, antes da gente estudar isso, a gente não tem nem muita noção o quanto isso é poderoso na vida da gente. Mas eu me curei de uma infecção de garganta que se repetia, ele se curou de uma enxaqueca que era muito forte, e você pode se curar também. E somente para os alunos que fizerem a sua inscrição até hoje, à meia-noite, vai receber de graça, com bônus, uma mentoria avançada para a autoliberação de traumas gestacionais. É uma mentoria que eu só ministrava aos alunos das outras turmas, ou seja, é um nível a mais da autoliberação que essa turma vai ganhar de graça para quem fizer a sua inscrição até hoje, à meia-noite, vai ganhar. Que é uma semana a mais comigo, ok? Então, o método da autoliberação para a vida consiste em 5 semanas de mentoria intensiva comigo, com aulas teóricas gravadas, aulas ao vivo pelo Zoom, ou seja, sessões de mentoria ao vivo pelo Zoom, autoliberação conduzida específica para cada etapa, para cada semana. Então, uma semana inteira a gente imerge no uso da intuição e no ganho de saúde física. Uma semana inteira, na segunda semana, a gente entra na parte do equilíbrio e da inteligência emocional, sensações de segurança, de satisfação. Na terceira semana, a gente entra profundamente nas questões do relacionamento de casal, que a gente deu uma conversada bastante ontem. Na quarta semana, a gente tem também aula teórica, sessões de mentoria ao vivo, autoliberação conduzida específica para a etapa, que é a etapa do trabalho e da profissão. Quinta etapa, etapa da sua liberação para o fluxo pleno do dinheiro, ok? E essa turma em especial, somente para quem fizer a sua inscrição até hoje, tá? As inscrições terminam amanhã, mas quem fizer a sua inscrição até hoje, à meia-noite, vai ganhar também uma sexta semana. Isso nunca aconteceu em nenhuma outra turma, é inédito. A gente tem preparado com muito amor para vocês isso, que é a mentoria avançada de traumas gestacionais, que vai de graça para vocês, que é uma mentoria no valor de R$ 497. Beleza? Então, você
que está acompanhando aí, que fez as autoliberações em várias lives que a gente trouxe aqui, que sentiu no seu coração, que sente no seu coração, que precisa aprofundar na teoria e na prática da autoliberação, bora. Está na minha biografia o link, tá? Você clica naquele link, você tem lá uma aula 3 da semana da prosperidade que a gente fez na semana passada, onde eu explico muita coisa a respeito mais de autoliberação. Se você tem qualquer dúvida ainda do quanto isso pode ser poderoso para você, assiste essa aula 3. Se você não tem dúvida e você quer receber as 6 semanas, o bônus e vários outros bônus que a gente tem, vai lá no link, clica lá. Quando você clica, você é direcionado para uma página que tem lá a oportunidade, um botãozinho para você se inscrever na próxima turma. O aprendizado já está acontecendo aqui e você é meu convidado especial. Beleza? Ó, beijo no coração de vocês. Excelente noite. E vamos que vamos. Amanhã, 10h01, a nossa live dos liberados das 10h01 de todo dia. E à noite, amanhã à noite, segunda noite, nós temos uma aula sobre como se livrar da depressão e da ansiedade. Beleza? Mas, nesse momento, terminando essa live, vai lá, faz sua inscrição, que eu estou te esperando aqui dentro do grupo do Telegram exclusivo para os alunos. Vacila não. Quem sabe, faz a hora. Quem fica deixando tudo para depois, acaba perdendo o bonde da vida. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.